A gente vai agora para a aula número 11. Aula número 11. E essa aula a gente vai continuar trabalhando aí a teologia. Agora a gente vai para o momento final, né? Estamos encerrando aí estas aulas de teologia, introdução à teologia. E vamos continuar aí caminhando nessa direção. Deixa eu chamar aqui a nossa aula, e aí para vocês é número 11. Aula número 11. Ok, deixa eu pôr aqui para tocar. Muito bem. Apresentar slides desde o começo, ok? Aí as divisões da teologia. Então, a primeira que aparece aí é a teologia litúrgica. O culto cristão é o movimento de rito... Deixa eu ver, peraí, vou botar aqui. Deixa eu botar isso aqui. Está aqui atrapalhando. Ok, de ritos e rituais. Ritos são pequenos movimentos que acontecem dentro dos rituais. A teologia litúrgica visa trazer uma compreensão bíblica sobre os atos e rituais desenvolvidos pelo culto cristão. Esta modalidade pertence também e cruzam com outras facetas da teologia bíblica. Por exemplo, a antiga discussão sobre a Santa Ceia, se é transubstanciação, consubstanciação ou representação. Esse debate pertence à teologia litúrgica. Assim, a teologia litúrgica tende a estudar os múltiplos ritos ou atos de adoração no serviço da celebração cristã e suas variadas expressões. Deixa eu abrir agora a tela aqui para ver se consegue ver o quadro. Ok. Eu vou tentar colocar... Deixa eu ver se assim consegue melhor. Tá me vendo agora geral ou não? Vou botar os dois quadrinhos ainda. Tá vendo só eu agora, né? Ou tá vendo vocês? Tá, eu vou escrever aqui no quadro. Só que para mim aqui não aparece. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Galeria, viu? Bom, muito bem. Vamos falar um pouco sobre... Você tem que entender o que é ritual e o que é rito. Quem aí tem dúvida do que é isso? Rito e ritual. Quem tem dúvida sobre isso aí? Alguém tem dúvida? Sobre rito e ritual? Pode levantar a mão. Está numa escola. É para aprender mesmo. Quem achava que ritual é igual a rito? Alguém achava isso? Não. Ritual e rito, tá na mesma coisa? Não. É diferente, tá? Por isso você está aqui para aprender. O ritual, ele é o acontecimento geral. É o que vai acontecer de geral. É o geral, certo? É o geral. Já o rito, ele é o acontecimento específico. Então, uma ideia de ritual, a Santa Ceia. Santa Ceia, ok? E qual que é o rito da Santa Ceia? Agora você vai entender. Santa Ceia é o geral. Vamos participar da Santa Ceia. Agora, você sabe que a Santa Ceia na Assembleia é de um jeito, na Presbiteriana é de outro, na Palavra Vida é de outro. Por exemplo, quem já viu aqui a ceia, que lá na ceia, o pastor, ao invés das pessoas na frente buscar, os diáconos levam no banco. Quem já viu isso? Levam nos bancos. Alguém já viu? Muito bem. Agora, quem já viu um culto que, ao invés de ir nos bancos, as pessoas saem do banco, vai, passa, pega os elementos e vão sentar? Quem já viu isso aí? Então, muito bem. Ambos são a Santa Ceia. Ambos foram ceia. Então, ambos têm um ritual, que é a Santa Ceia. Agora, diferenciou no rito. Então, o rito são os movimentos específicos no ritual.
ok? Os ritos são os movimentos específicos que acontecem no ritual. Ritual, Santa Ceia. Rito é se o pastor vai orar pelos elementos em particular, ou vai orar ao todo, ou se a igreja vai levar para os membros lá no banco o cálice e o pão, ou se os membros vêm buscar o cálice e o pão. É a mesma coisa de casamento. Quem já viu aqui casamentos nas igrejas evangélicas, fazer o casamento, mas o pastor fazer coisa diferente um do outro? Alguém já viu? Fazer coisa diferente? Pois é isso aí. O ritual é o acontecimento geral. E o que acontece dentro do ritual são os ritos. Está pegando? Aí nós temos a teologia litúrgica. Bom, vamos falar um pouco sobre a questão da liturgia da Santa Ceia. Ok? Vamos lá. Existem várias formas de você entender a Santa Ceia. Vamos lá. Várias formas de você entender a Santa Ceia. Tem alguns que entendem por transubstanciação. Transubstanciação. Ok? Deixa eu fazer um pouco maior essa letra para vocês, né? Espera aí. Vou fazer um pouco maior. Ok. Transubstanciação. Aí tem a outra que é consubstanciação. Isso ficou complicado aqui, peraí. Consubstanciação. Transubstanciação. Que nome, hein? Vai anotando aí. Transubstanciação. Tem mais uma ainda. Ok. Aí tem a outra que é a Não, é memorial. 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 E a última, representação. Muito bem. Transubstanciação, consubstanciação, memorial, representação. Ok? Transubstanciação. Que nome, hein? Transubstanciação, consubstanciação, consubstanciação. Ok, vamos explicar isso aí. Repita comigo, todo mundo aí. Transubstanciação, consubstanciação, memorial, representação. São 4 tipos de ceia dentro da teologia litúrgica. Transubstanciação é quando a Igreja Católica entende que
o vinho lá, a gente usa suco, né? Eles usam o vinho. O vinho lá e o pão se tornam verdadeiramente o corpo de Cristo. É a transubstanciação. Eles creem que o vinho e o pão, depois que ora, vira o corpo de Cristo mesmo. O argumento que eles usam é dizer que Jesus falou assim, ó, este é o meu corpo. Só que tem uma coisa, quem falou esse é o meu corpo foi Jesus. Ele estava presente. Então o corpo era ele. Ele apontava para o objeto. Este é o meu pão como um exemplo, porque não era um pedaço dele que arrancou. A não ser que ele mandou buscar uma foice, arrancou um pedaço da mão e falou, esse é meu corpo. Aí sim. Mas essa interpretação está errônea. Ele apontou para o pão, ele apontou para o cálice e disse, esse é meu corpo, esse é meu sangue, e como representação. Agora, então os católicos que usam a transubstanciação. A consubstanciação é diferente. Quando a transubstanciação é tida como o corpo e o sangue de Jesus mesmo ali presente, agora nós temos a consubstanciação. Ou seja, durante a ceia, ele torna-se o corpo mesmo e o sangue. Antes não. E depois não. Quando começou a ceia, não. Quando orou e começou a fazer a comunhão, aí quando termina, volta a ser pão e volta a ser vinho. É a consubstanciação. Na transubstanciação, é o tempo todo. É o corpo e é o sangue. Na consubstanciação, é só no momento do culto. Quem usa esse sistema são os luteranos e algumas igrejas de ordem reformada, mas mais os luteranos. Memorial. Memorial é uma ceia que entre elas todas seria a mais vulgar, né? Porque é só a memória. Não há nenhuma coisa implícita, espiritual, que o pessoal tenha. É a memória. Quem usa esse sistema é o pessoal da Reforma Radical, que já hoje não existe mais algumas poucas igrejas que existem da Reforma Radical, mas já não usa o memorial. O memorial é só a memória, coloca lá o pão, o vinho e tal, mas não tem nada assim especial para eles. A gente entende que na Santa Ceia é o momento espiritual da igreja e que Jesus está ali com a gente, não naquele pão, naquele vinho que está representando. Bom, para nós evangélicos, no caso aí, palavra viva, nós usamos a representação. O pão está ali, o vinho está ali, a gente ora pelos elementos, mas para nós é representativo. Só um pouquinho. Deixa eu tomar aqui uma água, peraí. Para nós é algo que representa o corpo de Cristo. Então, para nós não é transubstanciação, para nós não é consubstanciação, para nós não é memorial, para nós é representação. Então, essas 4 formas de encarar aí a Santa Ceia dentro do ritual. Vamos lá. A gente difere dos reformados em alguns pontos. Depois a gente vai entrar nessa matéria. Mas só tem um ponto aqui que a gente concorda com os reformados, no caso, os calvinistas. É que na Santa Ceia, para eles, para Calvino, a ceia ela era representativa. Não era transubstanciação, não era consubstanciação e nem memorial. Era uma representação. Então, a palavra viva usa o sistema de representação, que para nós a gente ora e ali representa. Não é o corpo de Cristo, muito menos o sangue de Cristo. Alguma dúvida aí? Pode continuar? Qualquer dúvida, a gente para um pouquinho para falar. A gente está numa aula. Ok, deixa eu voltar agora ao template, ao slide. Ok, vamos lá. Teologia litúrgica, eu já falei aqui, já expliquei para vocês sobre a questão do rito, do ritual e da Santa Ceia. Teologia pastoral. A teologia pastoral é embasada nas responsabilidades bíblicas que se espera de um pastor em relação à sua comunidade.
A teologia pastoral engloba aconselhamento, abordagem e crises locais, a linha teológica dos sermões, as liturgias, os ofícios pastorais, enfim, que cuida da aplicação prática dos ensinamentos teológicos. A ação ou pastoral da igreja é a vida regular dos fiéis. Teologia pastoral também está ligada à correção, exortação. Espera-se que seu impacto seja sentido na comunidade, sempre no intuito de conciliar e trazer esperança ao povo. Essa teologia, que está interligada à teologia prática, como também outras propostas como missões, evangelização, a ação social, psicologia cristã, afinal, ela é muito ampla em todos os sentidos. Bom, a teologia pastoral, de certa forma, ela é um pouco nova. Vamos ter uma ideia quando fala assim, ó, por exemplo, o padre João Ferreira de Almeida. Quem foi o João Ferreira de Almeida? O que traduziu a Bíblia para o português. Ele é de 1620. Portanto, ele viveu o tempo da ascensão holandesa no mundo. Ele nunca foi padre. Ele nunca foi padre. Ele sempre foi protestante. Ele era da igreja holandesa. Inclusive, ele foi pastor em Goa, que é um estado da Índia, que fala português. Ele, com 16 anos, estava numa embarcação. Ele viu um papelzinho da tradução da Bíblia em espanhol. Ele falou, por que não tem tradução no português? Tem em inglês, tem no espanhol. E ele começou a traduzir a Bíblia a partir de uma cópia da Vulgata Latina. Como naquela época não tinha a expressão pastor ela é mais nova. Eu não sei precisar realmente o ano, mas ela é mais nova. Naquela época era sacerdote, ou priest, ou abade, pároco, ou padre. Por isso que chamaram ele de padre, João Ferreira. Mas ele nunca foi padre. Ele sempre foi protestante. Outro detalhe interessante, aquela chamada golinha de padre, que chama gola de padre, que fica aquele negocinho branco aqui, também não é de padre. Aquela golinha é uma invenção de um protestante, do Mark Lowell, no século XIX. Ele era preguiçoso para tirar a roupa, para trocar a indumentária. Ele falou, sabe uma coisa? É muita roupa para tirar e colocar. Ele colocou só um pedaço de uma camisa branca assim, só para tapar essa parte aqui, e jogou por cima o paletó. Aí parecia aquela coisinha branca diferenciada. E aí começou a usar aquele colar clerical. A gravata, ela vai chegar no Brasil porque o estilo daquele povo dos anos de 1900, no começo do século, era o estilo de gravata e terno, era o estilo europeu. A gravata tem duas versões. Corvata era um tipo de nó que os croatas usavam, mas há uma explicação maior que é Napoleão Bonaparte, nos idos, né, do século XIX, XVIII, XIX, ele ia para a batalha e quando ele voltava, ele atirava para a juventude da França o lenço da vitória, suado da vitória. Ele jogava. O jovem que pegasse, ponto, ficava assim com aquele lenço do Napoleão. Aí, como era poucos que pegavam, começaram a imitar. Como a França, né, é muito famosa no estilista, ela começou a fazer os lenços do imperador. E os lenços foram tendo modificações de nós, acabou chegando a ser a gravata. Então a gente usa aí a gravata e terno, que é uma herança de Napoleão. Já pensou? Interessante. Mas o colete clerical não, é também de protestante, os padres que pegaram e oficializaram no concílio de 1960. Bom, liturgia pastoral, ela abrange a comunidade. A teologia pastoral, ela abrange a comunidade. Então, deixa eu pôr aqui. Pastoral, ela abrange a comunidade,
porque o pastor vai desempenhar o trabalho pastoral dele na comunidade e também os ofícios de pastor, os ofícios litúrgicos e os ofícios comuns. Muito bem. Dentro da teologia pastoral, eu tenho 3 vertentes aí. A comunidade, porque o pastor vai pastorear não só aquela igreja, vai pastorear a comunidade. Ele vai estar ali à disposição das pessoas para fazer a obra. E os ofícios litúrgicos são a ceia, o batismo, a consagração de obreiros. O ofício comum seria aconselhamento, gabinete, e aí vai pela frente, ok? Vamos voltar ao nosso slide. Ok. Vamos à próxima agora. A teologia calvinista. Agora a gente vai entrar um pouquinho nisso aí. É claro que já havia teologia antes da proposta calvinista, porém, o calvinismo elaborou uma nova ideia de pensar teologia no século XVI. O seu fundador foi João Calvino. Essa teologia também é conhecida como reformada e protestante. Calvino se inspirou em Lutero e outros para tecer linhas de sua doutrina. O calvinismo possui muitos pontos teológicos, porém, os mais evidenciados são os que tratam da salvação, ou soteriologia. Haverá um outro grupo chamado arminianos, que é inspirado pelas obras do teólogo Jacob Armínio, do século XVI, vão classificar os pontos calvinistas, que são 5. Aí, ó, nós temos aí os pontos calvinistas, na tela está aí para você, a depravação total. Eles criam que a salvação quer dizer, na verdade, não foram eles que fizeram esses pontos. Esses pontos foram feitos por um grupo chamado Remonstrante, que na época tentou explicar o que Calvino falava. O Calvino, gente, é de 1609. Ele foi contemporâneo de Lutero. Claro que Lutero é mais velho que ele um pouco, né? E ele desenvolveu essa teologia aí, ó. Para os pontos calvinistas, existe a depravação total, ou seja, o homem pecou e foi uma depravação total, né? Está destituído da glória de Deus. Mas eles acham que Deus ele escolheu alguns para a perdição e outros para a salvação. Nós vamos entrar mais a fundo nisso no outro bloco lá na frente. Então ele acha que a graça, como Deus escolheu alguns para ser salvo, ele acha que a graça é irresistível. Assim, aqueles que vão morar no céu, a eleição é incondicional, já está eleito, não tem jeito, Deus já elegeu. E assim nós temos a expiação limitada, ou seja, Jesus só morreu por aqueles que iam ser salvos. Para aqueles que não iam ser salvos, Jesus não ia desperdiçar o sangue dele. E, em quinto lugar, a segurança dos salvos. Uma vez está salvo, uma vez que foi salvo, nunca mais você se perde. Jacob Armínio começou a discutir esses pontos em suas homilias. Ele chegou a ter alguns debates com Gomarros, que era um discípulo, o Teodoro de Beza também, discípulo de Lutero. E o Armínio colocou da seguinte forma os pontos. Depois nós vamos voltar nessa matéria. Hoje é só pincelado. O Armínio concordava que havia também uma depravação total, porque o homem pecou, certo? Mas também ele achava que a graça é irresistível. Ele se baseou em muitos textos para dizer que a graça é irresistível. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, quer dizer, você pode até não ouvir a voz e não querer que Deus entre. Ele achava que a eleição é condicional, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, eu tenho que abandonar a vida de pecado, eu tenho que fazer minha decisão por Cristo, é condicional a isso. Ele também achava que a expiação é ilimitada, ou seja, Jesus morreu por todos, não só por alguns. E ele dizia também da perseverança dos salvos, ou seja, perseverar. Quem não perseverar não é ser salvo, ou você pode perder a salvação. Nós vamos entrar nesses pontos depois com mais calma. Estou só colocando dois para você entender. Então, vamos lá. Os pontos calvinistas
Se vocês puderem falar comigo aí, todo mundo em voz alta. Então, pontos calvinistas. Primeiro, depravação total. 2, graça irresistível. 3, eleição incondicional. 4, expiação limitada. E 5, segurança dos salvos. Então, para os calvinistas, houve o pecado geral, o homem caiu da graça, mas a graça, ela vem, ela toma, leva a pessoa, porque Deus já predestinou alguns para a vida, né, para a eterna. A graça ela é irresistível, ninguém resiste à graça. A eleição é incondicional, né? Deus elegeu incondicionalmente, a pessoa está eleita, acabou, não pode nem dizer nada, ela vai mesmo, né? Ou não vai, né? Ou não foi eleita. A expiação é limitada por alguns que vai ser salvo só, que o sangue foi derramado, e a segurança dos salvos, uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, os pontos arminianos. Vamos comigo em voz alta aí? Pontos arminianos. Número 1, depravação total. 2, graça resistível. 3, eleição condicional. 4, expiação ilimitada. E 5, a perseverança dos salvos. Para Armínio, então, houve o pecado geral, mas a graça pode ser resistida. Deus faz o apelo, o convite à salvação, você aceita ou não. A eleição é condicional ao que você decidir. A expiação é para todos. E a perseverança dos santos, ou seja, tem que ficar firme na fé para não cair. Vamos para o último slide. Para Calvino e seus seguidores, Deus, por ser soberano, predestinou algumas pessoas para a perdição eterna e outras para a salvação eterna. Eles afirmam que Jesus morreu apenas para os que seriam salvos. E, neste caso, a graça não se resiste. E uma vez salvos, jamais perdem a salvação. Essa doutrina encontrou muitos adeptos, outros teólogos, e hoje há no mundo uma grande parte da cristandade adepta da mesma. Aí eu faço a pergunta, qual é a linha da palavra viva? A linha da palavra viva é arminiana e não calvinista. Ok? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Senão a gente vai começar aqui já o questionário. Ok, então vamos ao questionário, então. Pergunta número 1. Quais são os componentes da teologia litúrgica? A, reforma do templo, distribuição de cesta básica. B, serviço do culto, rituais, programa do evento, organização da cerimônia. C, escritório, prefeitura, estado, etc. Essa está fácil, hein? Quais são os componentes da teologia litúrgica? A, reforma do templo, distribuição de cesta básica, serviço do culto ritual, programas do evento, organização da cerimônia. Ou C, escritório, prefeitura ou estado. O que é para você, então, a questão litúrgica? Ok? Pergunta número 2. Quais são as tarefas da teologia pastoral? O que a teologia pastoral então, diz para nós aqui, de acordo com o estudo? Ok? A teologia pastoral é o quê? É a mensagem teológica, aconselhamento cristão, visita necessidades, etc. Ou B, comprar cimento, construir, ler planta de engenharia, pedreiro, etc. Ou C, abrir conta em banco, pagar a prefeitura, manter os salários em dia. O que é a tarefa da teologia pastoral? Está bem claro aí, né? Essa aí não precisa nem explicar. Está bem claro. Ok. Pergunta número 3. Agora tem que ter cuidado, hein? Marque os pontos calvinistas. A. Seria A ou seria B? A é depravação total, graça resistível, eleição condicional, expiação ilimitada e perseverança dos santos. Isso aí é calvinista ou isso aí é arminiano? Se for calvinista, coloca, né?
Ou então, ou é AB. O que é calvinismo? Será que é AB? Vamos lá, o que a AB fala? Depravação total, graça irresistível, eleição incondicional, expiação limitada e segurança dos salvos. Aí você marca o que é os calvinistas. Se é o A ou se é o B. Se for o A, coloca 3A. Se for o B, coloca 3B. Número 4. Marquem os artigos arminianos. Agora é o contrário. Agora está fácil. Se você marcou lá um quadro, é o contrário agora. Marque os artigos arminianos. Seria A, depravação total, graça irresistível, eleição condicional, expiação ilimitada ou perseverança dos santos. Ou a B, seria depravação total, graça irresistível, eleição incondicional, expiação limitada e segurança dos salvos. Veja aí o que você está respondendo. Ok? Essa aula foi puxada, hein? Muita informação nessa aula aí. Ritual, rito, os tipos de ceia. Aí os pontos calvinistas e arminianos, vocês estão entrando em alto mar já. Agora começa a pegar as ondas bravas lá no alto mar. Aquela teologia da praia ficou para trás. Vamos caminhando para cima das profundezas aí. Ok? Muito bem, Wesley. Vamos para o intervalo? Ou alguém tem alguma pergunta aí, alguma dúvida? Algum questionamento? Pode colocar para nós. Amém? Ok. Vamos para o intervalo, a gente volta. Agora são 8h33. 8h45, tá bom? 10 minutos aí, 5 ou 6, 7, só enquanto faz a conversão aqui do que foi gravado. Até daqui a pouco.